Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou o Vitor. Como todos os episódios, esse será mais um episódio sensacional, porque o convidado de hoje, além de um grande empresário, consultor, palestrante, mentor, é um grande amigo meu que eu admiro muito a sua trajetória. É o nosso amigo Jefferson. Jefferson, se apresente para o pessoal. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, né, Vitor? Queria agradecer pelo convite e também parabenizar você, a Tássia, o Evidência, né, toda a equipe, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Cara, porque eu sei que a jornada não é fácil, empreender não é fácil, é uma construção diária, é mais erros, né, no caminho do que acertos, mas são aprendizados, né? E parabenizar, cara, porque não é fácil ter a constância que vocês têm, né? E vocês estão aí seguindo uma jornada, impactando um monte de empresário, mudando as empresas para um nível melhor. Estamos aí, né, contribuindo um pouquinho para o pessoal. Se eu puder aí, estou à disposição para poder compartilhar conhecimento, experiências e vivência aí no mundo empresarial. Quem que é o Jefferson? Comenta pro pessoal. Como que o Jefferson chegou em Tanabi, principalmente? Bom, vamos lá. Jefferson, né, tanabiense de coração, aí já fazem 6 anos que eu estou em Tanabi. Cheguei através da consultoria, né? Foi um projeto que surgiu, morava em Rio Preto, estava começando a atuar na área, foi bem no ápice da pandemia, surgiu uma oportunidade aqui em Tanabi, né, para atender um determinado cliente. Comecei primeiramente a viajar todos os dias e, cara, entendi que fazia sentido mudar para cá e construir essa jornada em Tanabi. Tem muita oportunidade, você sabe, né? E graças a Deus, assim, tem dado muito certo. Tô com a equipe aqui hoje. Então, o Jefferson hoje é um consultor empresarial, né? Temos a empresa de consultoria e a gente atua ajudando empresários na parte de processos, de gestão, de finanças. E estamos aí na jornada, né? Muita coisa legal. Aproveita e já fala um pouquinho o nome da empresa, se alguém quiser procurar, o que vocês fazem exatamente, qual o tipo de empresa que vocês atendem. Perfeito. Bom, a empresa é a 4P Union Consultoria, né? Hoje a gente atende basicamente todos os tipos de empresa, né? De portes. O foco, claro, a maior gama aí de cliente é na parte do varejo, né, que a gente tem um conhecimento bem profundo, porém, temos prestadores de serviços, indústrias, a gente fala que a empresa ela muda o ramo, sim, mas o por trás dela funciona basicamente da mesma forma, o básico, né? Então, estamos aí no mercado já fazem em torno de 8 anos que a gente está nessa área, e, cara, atuando na parte de processo, de melhoria de gestão financeira, treinamento, toda essa parte de construção, né? A empresa que está com dificuldade de ter as suas informações, de construir um processo, de avançar para o próximo nível, a gente ajuda esses empresários nesse sentido. Então, hoje nós vamos usar e abusar do Jefferson, do conhecimento dele, e o Jefferson é especialista principalmente em processos. Aí, quando nós falamos em processos, tem muito empresário que nem sabe, fala, mas como que é um processo? Será que eu preciso ter na minha empresa? Processo é só para empresa grande ou para empresa pequena também? Jefferson, fala um pouquinho para nós o que é processo e a importância dele dentro de um negócio. Perfeito. Bom, eu queria começar aqui dizendo que, para mim, não existe empresa sem pessoas e processos. Então, a empresa ela é formada disso, né? Desde quando a gente abre ela, que seja presa, né? A gente é uma pessoa e a gente tem processos a ser seguidos. Então, a empresa não existe sem isso. Essa é a base. Então, o empresário, às vezes, igual você comentou, nem sabe, né, que é processo, né? Mas ele já tem algum processo. Ele só não sabe, mas tem. Só não sabe, né? Mesmo que... E aí o problema é, quando ele não sabe, provavelmente esse processo é um processo ruim, um processo falho, né? Sempre tem oportunidade para melhorar. Então, assim, cara, processo. A empresa é formada de pessoas e processos. Sem pessoas, você não executa os processos. E sem processos, as pessoas ficam perdidas ali dentro. Então, hoje a gente vê muita dificuldade, né? Os empresários têm trazido a dor de contratação, de formação de equipe. Assim, o que eu penso, tá, Vitor? É uma dor que sempre existiu. O que acontece hoje é que, cara, o mercado mudou, tecnologia, internet, então a concorrência para ter pessoas está maior. E os jovens estão cada vez buscando mais outras áreas, então tá difícil realmente, mas sempre foi. Sim. O ponto é que quando a gente consegue contratar essa pessoa, a falha muitas vezes está no processo. Porque o cara entra, o funcionário entra, o colaborador entra, não sabe nem por onde que ele começa. Porque não tem um processo desenhado, um processo escrito. Então, assim, cara, o processo talvez é uma das coisas mais importantes da empresa, né? Ter bem desenhado aquilo o que a empresa tem que fazer, o colaborador, o próprio dono mesmo, o que ele faz no dia a dia, para ele poder crescer, ele vai ter que passar esses processos para alguém. Então, cara, processo é a base. Não existe empresa
que queira crescer, que cresça sem processo, né? Então é nessa linha que a gente atua. Tem alguma dica? A minha orientação é sempre, cara, empresário, contrate um profissional para te ajudar, que vai ser muito menos doloroso. Mas vamos supor, tem alguma dica? O cara não tem nada para ele começar assim, ó. Não tenho dinheiro, porque não é despesa, Exato. é investimento. Quando você contrata qualquer braço ali para estar te auxiliando na tua empresa, é um baita investimento que sempre vai se pagar, tá? Só que não existe mágica. Eu sempre comento, o Jefferson é amigo, nós sempre fazemos bate-papo. Contratei o Jefferson, contratei a 4P Union, não vai fazer mágica. É um trabalho de mão dupla. O empresário tem que pôr energia, a consultoria. Tem um passo assim, o cara não tem nada, mas qual que é o primeiro passo para ele começar a desenhar um processo na empresa dele? Perfeito. Cara, primeira coisa que eu sempre falo assim para os clientes, para os empresários que eu dou mentoria, escreva o processo. Escrever mesmo, de pegar a folhinha, literalmente, né? Pega uma folha ali, ou no caso o Excel, né? Eu gosto muito de usar o computador, que aí não fica aquelas folhas na mesa, né? Cara, abre um Excel, pega um processo que você faz todo dia, né? Aquela coisa repetitiva. Começa por ele. Ou aquilo que você fala assim, cara, isso aqui tá ocupando meu tempo e não tem a necessidade de eu fazer. Às vezes você não tem o funcionário, mas você quer contratar. Comece a escrever. É o primeiro passo para você crescer. Então abre ali, o que eu faço aqui? Escreve o processo ali. Qual que é a periodicidade? É todo dia, é de segunda, é de quarta, é diariamente, é de semana. E um prazo sempre para entrega. Tem que entregar, se for, né, uma vez no mês. Coloca ali o prazo e o responsável, mesmo que seja você. Por quê? No dia de amanhã, quando esse funcionário, colaborador entrar na empresa, você já direciona para ele. E aí tem um processo escrito. Uma coisa muito legal, uma dica também que eu dou, né, que eu faço muito lá dentro da consultoria com o time, eu gravo também. Então, além de eu ter escrito o processo, cara, gravo, faço um vídeo. Né? No caso, eu instalo um aplicativo ali no computador, gravo a tela. Então, além de eu escrever, eu vou falando e gravando a tela. Porque você minimiza muito as dúvidas. Né? O colaborador abre o vídeo ali, ele vai seguindo passo a passo. No limite, ele vai te acionar muito pouco. Né? E aí entra um ponto muito legal, tá, Vitor? Que é uma visão que eu gosto de passar para todo mundo. Cara, o funcionário te acionou, tem uma dúvida. Revisa o processo. Provavelmente tem como melhorar aquele processo para aquela dúvida. Por que ele está com dúvida? Será que eu não gravei essa parte? Será que eu não escrevi claramente, né? Porque a gente fala muito do óbvio, mas é óbvio para nós. Aquilo que a gente já faz todo dia, aquilo que a gente construiu. É óbvio com o olho treinado. Exato. Para o colaborador não é. E não é culpa dele. A gente tem que treinar esses colaboradores e faz parte do processo do empresário, do líder, né? Então, cara, teve uma dúvida? O funcionário está te acionando muito naquilo que você criou, desenhou. Então, escreve, grava, vai lá e melhora. Opa, faltou realmente essa parte. Porque aí você vai diminuindo essas dúvidas e você vai conseguindo avançar e melhorando sempre o processo. Até esse ponto que você comentou, vê se você concorda. Eu comentei no episódio, acho que me gravou ontem. Muitas vezes o empresário reclama do colaborador. Mas não fez isso, a garrafinha era para pôr aqui, você pôs aqui. Mas ele mudar o treinamento, não fala o óbvio. Então, o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes a falha é do empresário, porque ele tem que sentar com a pessoa e falar o que ele quer, o que ele espera. O que eu espero do Jefferson, o que o Jefferson espera do Vitor, porque senão o cara não sabe. E às vezes parece que é óbvio para nós que já entende, mas é importante de dar esse treinamento e da gravação que você falou, por quê que é importante? Não vai chegar semana que vem e vai falar, ô Vitor, o que você falou mesmo? Ô Jefferson, o que você falou mesmo? Cara, tem um vídeo, é só você ver lá, é uma dúvida simples, então economizou tempo de ambas as partes. Exato. E os empresários enroscam, porque, cara, eu assumo assim, eu falo, escrever o processo é chato. É chato fazer o processo. Só que é uma vez. No limite, depois você vai só melhorar aquilo que você já fez. Chato, mas necessário. Exato. Não tem como você ir pro próximo nível sem, né, escrever o processo. E é onde muita empresa enrosca, né, Vitor? Às vezes até cresce, porque tem um modelo legal, tem um produto rentável, um serviço rentável, consegue crescer, tem uma margem boa. Só que aí enrosca na equipe, no time. Não consegue avançar nos processos. E às vezes a empresa cresce, ela poderia estar crescendo muito mais rápido, com uma margem até melhor, mas a falta de processo faz ser mais lento esse processo. Exatamente. E assim, o processo ele sempre vai fazer parte da vida do empresário, né? Então não acha também que, escrevi, passei e não vou mais olhar. Não, cara, você tem que revisitar, voltar. E sempre vai ter ajustes, né? Sempre vai ter ajustes. Como é que eu fiz hoje, daqui 10 anos é o mesmo processo. Exatamente. Perfeito. Agora vamos trazer junto com o processo, uma coisa que você é especialista em cultura. Até você fez uma palestra esse tempo, estava presente, parabéns. Qual que é a importância? Porque muita empresa não tem, nem sabe, como ele falou de processo, não sabe também o que é cultura. Mas o que é e qual que é a importância da cultura para dentro de um negócio? Perfeito, Vitor. Cultura é a mesma coisa, né? A visão é igual do processo. Ela existe em toda empresa. Quando o empresário não sabe o que é cultura,
muito provavelmente a cultura daquela empresa é fraca. E o que é a cultura, tá? Eu falo que de forma simples. A cultura é aquilo que acontece na sua empresa quando você não tá. Né? Ah, o Vitor, a Tássia foi viajar, ficou uma semana fora passeando com o Miguelzinho e com a Isa. O que aconteceu ali dentro do Evidência, né, da empresa? O que o Jefferson, quando viaja, acontece dentro da 4P? Isso quem vai dizer é a cultura que você implantou desde o primeiro dia que o colaborador entrou na empresa. Então, a cultura é aquilo que você acredita. São os princípios e valores do dono, do líder. Né? Então, isso tem que estar escrito, tem que estar, cara, na parede, na mesa, no computador. E, acima de tudo, não só escrito, tem que ser feito o exemplo. Tem que ser dado o exemplo, né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é você liderar pelo exemplo. Sim. Então, a cultura, Vitor, é isso. O que você acredita, o que você quer que sua empresa siga quando você não está presente? Né? Quando um funcionário teu vai atender um cliente, como que ele tem que se conduzir com aquele cliente? Né? Como que ele tem que olhar? Se fosse o Vitor aqui, como que ele agiria? Então, a cultura é muito disso. Aquilo que você acredita e você tem que disseminar isso para o time, né? Desde o primeiro dia. Então, tem algumas ferramentas que a gente ensina, né? Compartilha. Cara, coisa simples, básica, mas muito empresário falha. Acha que é só contratar, segue aí, faz o processo aí e aí começa a reclamar do colaborador, que foi o que você falou. E, cara, na verdade a culpa é sempre nossa, né? A gente que construiu, a gente que colocou ali os princípios e valores, a gente que escreveu o processo, treinou o colaborador, contratou. Então a cultura é isso, né? O que acontece quando você não está presente? O que os colaboradores vão seguir como direcionamento na empresa? E se você fez o passo a passo, né? Contratou, fez o processo de treinamento e a pessoa não se enquadrou, aí é a parte também do empresário fazer a demissão. Exatamente. Mas ele fez o processo dele correto. Existe alguma dica, Jefferson, da pessoa começar a implantar essa cultura? Porque às vezes ela não sabe, não tem conhecimento, falou que existem algumas ferramentas. Mas existe alguma... Lógico, a primeira que você falou, cara, eu tenho que viver. Sim. Eu, por exemplo, eu cobro muito o meu pessoal, não obrigo, mas eu cobro eles leitura, por exemplo. Porque a leitura é melhor escrita, conhecimento, tem vários benefícios. E eu dou 10 minutos do dia, do horário de trabalho para minha equipe, eu quero que vocês leiam durante o horário de trabalho. Então, para vocês lerem lá em casa, é 10 minutos por dia, eu quero um livro em cada mesa. Se você ler uma página, tá valendo. Eu quero que você crie o hábito de ler. Mas adianta eu cobrar eles se eu não ler? Eles veem o Vitor todo dia lendo. Eu tenho a minha disciplina de leitura. Exato. Então, assim, eu tenho que dar o meu exemplo. Eu tenho que falar qual que é a cultura da empresa. Lá nós temos 5 valores. Então, toda reunião, eu falo 5 valores. E desenha, tá no computador, tá no processo, tá no regulamento interno. Então, qual que é o primeiro passo que você daria, assim, como dica para a pessoa começar a implantar essa cultura? Legal. Cara, uma coisa que eu falo para todos os empresários também, que assim, uma coisa simples e muita empresa não tem. É uma coisa que eu faço lá na consultoria. Uma apresentação. Né? Então, contratou o colaborador. Né? 90% das empresas contratam, você vai trabalhar ali, segue ali o processo. Senta com fulano ali que ele vai te ensinar. Senta com fulano que vai te ensinar. Senta do lado dele hoje e amanhã você... Exato. Cara, não, o primeiro dia, o primeiro momento que esse colaborador chegar, uma apresentação. O que tem que ter nessa apresentação? Primeira coisa, o que é a empresa? Como que essa empresa foi criada? O que tem por trás da marca? Quais são os princípios e valores? Então, cara, define os princípios e valores. O que é, Jefferson, os princípios e valores? Aquilo que você acredita. Então, por exemplo... Não é um padrão para todas as empresas. Não é um padrão. Por exemplo, lá na 4P, né, compartilhando, a gente tem 4, que é conduta, atitude, entrega e disciplina. Então, o colaborador tem que ter conduta. A gente não negocia conduta. Ele vai num cliente lá contar um estoque, por exemplo. Cara, se você roubar uma bala no cliente, faltou conduta. Você pode ser o melhor funcionário tecnicamente, acabou. Né? Atitude. Tem que ter atitude de... Eu não exijo experiência, mas a pessoa que tem atitude de ir atrás, de aprender, de buscar, cara, ela se desenvolve sozinha. Né? A entrega, a gente... Precisa esperar o Jefferson, né? Pegar na mão. Não precisa, né? Você consegue caminhar sozinho, você vai... Eu falo isso muito para eles, né? Vocês vão colocar velocidade no crescimento de vocês. Eu tô aqui de braços abertos para entregar tudo que eu tenho de conhecimento, mas vai depender de vocês, a absorção, a velocidade. Então, atitude, né? Entrega. A gente fala, cara, eu tô preocupado com a entrega. Entrega de qualidade para o cliente, entrega da demanda que foi passada. Ah, o horário de entrada é 7 da manhã. Cara, o cara chegou ali 7h30, aconteceu um imprevisto. A gente não... Cara, não vou me importar com isso. Sim. Desde que a entrega esteja em dia. Sim. Então, quando a entrega... E que não vire hábito, né? Exatamente. Também chegar aos 7h30. Exatamente. Então, assim, a gente foca muito nessa questão da entrega. Ó, o serviço está entregue, o cliente está bem atendido. Cara, a gente... trabalhando com resultado. Os detalhes, sim, tá tudo certo. E a disciplina, né? Disciplina de todo dia estar fazendo, a disciplina de buscar conhecimento, a disciplina... Isso não é fácil. Isso não é fácil. Então, a gente tem esses princípios e valores e na apresentação isso fica muito claro. Então, o primeiro contato que o colaborador tem com a empresa já é sabendo o que a empresa espera dele com esses princípios e valores. Então, a cultura começa a ser implantada a partir desse primeiro passo.
Então, fazer uma apresentação. Ali também o que você espera dele. Ó, como que você tem que conduzir, o que você vai fazer, anota as demandas que você está fazendo, o que você tem dificuldade, o que você enxergou de melhoria, né? Apresenta alguns clientes, ó, a gente atende esses tipos de clientes e falo ali um pouco, né? Levo algumas reflexões, algumas frases e deixo claro que meritocracia, né? A gente trabalha com meritocracia, então pode ter um colaborador que está com a gente 3 anos, um cara ali em 3 meses se destaca mais do que ele. Por quê? Atitude, Sim. foi buscar, né? Então assim, primeiro passo seria isso. Nunca é por tempo de casa, né? Nunca é por tempo de casa. Cara, faz uma apresentação, coloca esses pontos que eu comentei aqui, já começa por aí. E aí depois é o que você falou, é todo dia, repetidamente. E a cultura não vai implantar em 2 meses, né, Jefferson? Não vai, cara, não tem como. Às vezes é anos, né? Anos e anos. Então é isso aí. E eu vejo assim, né? Foi fazer uma mentoria com o Gilberto Augusto, professor, cara, que eu achei sensacional. Ele fala muito na questão da cultura. E ele fala, a cultura pode ser mudada. Às vezes é um valor que você pode acrescentar ou tirar. Ele fala que ele revisa todo ano os valores deles ali. Perfeito. Então ele fala, cara, isso daqui já não faz sentido. Isso daqui... E ele cobra o funcionário em cima dos valores. Ô Jefferson, ó, igual você comentou, ó, tá faltando atitude, cara. Isso daqui era pra você ter atitude. Então, assim, lá nesse exemplo, um dos nossos valores é propriedade, cabeça de dono. Cara, não adianta. Se ele tá com uma demanda ali, deu o horário, ele deixou e foi embora, já não tá dentro dos valores. Exato. Ele tem que ter a cabeça de dono. Não precisa duvidar. Fala, cara, ó, né, a demanda tá aqui. Você precisa organizar. Precisa amanhã chegar mais cedo, precisa entregar um relatório. Então, cabeça de dono. Como que você vai reagir ao cliente a uma determinada situação? Então, é um dos valores. Perfeito. É inegociável. Buscar o conhecimento. Cara, conhecimento tem que ser uma busca. Não é o Vitor atrás em casa, ó, faz um curso, ó, faz e tal. O escritório está disponível para ajudar todo o passo. Pode fazer sentido com o teu negócio, mas estão aqui para ajudar, tem valores de investimento, mas tem que querer. Então, assim, tem valores, só que o dono tem que falar, que às vezes está na cabeça do dono e ele não fala para o funcionário. Aí ele fala, ele sabe, tem. Não, ele não sabe. Ah, mas isso aqui era para ele saber. Não, tem que falar. O óbvio tem que ser dito, mas eu gosto muito do Joel J e ele fala isso toda vez. Aí eu começo a falar para os empresários, ó, o óbvio tem que ser dito. Fala, nossa, deu resultado. Você vê, você passa por inúmeras empresas. Os empresários têm hábito de fazer reunião com a equipe? Cara, não tem hábito e essa é uma falha muito grande. Comunicação. Os empresários não têm comunicação com a equipe. E aí é o que a gente está falando. Quer que o colaborador adivinhe. Cara, não esquece. Não adianta. E não é obrigação do funcionário. Não também. não tem como. Se você não falar, não tem como ele adivinhar o que você quer. Então é falar desde a coisa mais simples, como por exemplo, ó, não pode usar celular particular no horário de serviço. Tem que falar. Tem que falar. Eu vejo muitos empresários reclamando. Ah, porque o colaborador não faz, porque ele... Já falou? Aí você pergunta, ah, mas você já falou? Não. E aí um negócio legal também que linka a cultura é o feedback. Sim. Né? Feedback semanal, feedback mensal. Então hoje a gente faz, né? O mensal, quando todo final de mês, último dia ali, penúltimo dia, senta com cada um, individual, e passa, ó, isso aqui foi bom, isso aqui foi legal, isso aqui tem para melhorar. Nunca ponto negativo, sempre a melhorar. Sim. Né? E já dá o direcionamento. Quando é algo muito grave, alguma coisa assim que foi uma falha muito grande, aí eu não espero feedback. Sim. Eu já chamo ali na hora, no outro dia já resolve. Porque, cara, se não falar, passou, vai achar que é normal. Ah, falhou ali, o Jefferson não viu, não falou nada, o Vitor não viu, vai achar que é normal. E aí começa a ter várias falhas, por quê? Falta de comunicação. Simples. Comunicação. Então, os empresários não têm esse hábito e querem cobrar do colaborador algo que não foi falado. Então, assim, além disso, cara, comunicação constante com o time. Aí é o que você falou, cara, falei, apresentei, tô implantando a cultura, tô me comunicando, tem processo escrito, o funcionário não tá entregando, aí é outro caminho, aí talvez ele não tá atendendo mesmo a empresa. Ô Jefferson, o pessoal tá vendo ali o Jefferson, o Vitor, olha assim, fala, nossa, lá na 4P, no Evidência, não tem problema nenhum, tá tudo, ó, eles dão a cultura e tal. Temos muitos problemas igual a todos. Exato. Só que isso é minimizado. No escritório, por exemplo, nós faz uma reunião mensal com toda a equipe, mas semanal nós faz 2. Uma de segunda-feira, de alinhamento, e sexta-feira para ver o que deu certo e o que não deu. Então a taça fica mais à frente ali da parte operacional. Segunda-feira, ó, ponto de atenção da semana. Sexta-feira, o que deu certo e o que não deu. Cara, é trabalhoso, mas dá um resultado gigantesco. E o funcionário vai acostumando. Cara, ó, aconteceu um BOzinho, anota aqui, vamos corrigir. Aí eles veem que você está em cima também. Exato. Então eu vejo isso até no processo na gestão financeira do nosso serviço. Segunda e sexta, gente, só que assim, a reunião de 15 minutos, não é para nós sentar aqui e ficar 1 hora, que você sabe que se desperta. Já vai com uma pauta, ó, é isso, resolve isso, pum, já mata. Então cria o hábito. Não é fácil, né, Jorge? Não é fácil. Porque às vezes nós vemos, a pessoa fala, não, eu vou crescer que eu vou acabar com meus problemas. Vai só aumentar, tem que aumentar o preparo. Exato. O que você fala para esse empresário também como orientação? Porque às vezes ele
quando você não conhece, fala, cara, eu nunca vi isso, nunca vai para uma falar, se eu fizer isso vai dar resultado, mas eu não faço, ele tem uma parcela de culpa também, né? Exato. É legal o que você falou, porque eu tava até fazendo uma mentoria o mês anterior e um dos alunos ali dos mentorados falou, cara, você falando assim me dá até um negócio, porque eu tenho muita falha na empresa. E aí em algum momento eu compartilhei, eu falei assim, então, mas dentro da minha empresa também tem falha. Aí eu dei um exemplo, né, que a gente tá num momento ali que eu tô tendo que voltar algumas coisas que eu já tinha até passado, delegado, tô tendo que voltar porque tava tendo algumas falhas. E eu falei, é normal, vocês vão ter que fazer isso sempre na empresa de vocês. Então a gente tem problema e isso acontece. Então assim, cara, é normal. E vai continuar acontecendo. É normal, vai continuar acontecendo. Então eu falo assim, começa fazendo um pouquinho, né, igual você falou. Cara, eu faço lá o check-in semanal, acompanho lá no Instagram, toda segunda, toda sexta faço reunião com o time. Começa vou implantar uma coisa, né? Vou implantar o feedback. Você que nunca fez, faz uma vez por mês. Não precisa fazer toda Exato, semana, faz uma vez. Tá fluindo, tá legal? Vai lá e insere mais uma vez. Então, a dica que eu dou nessa orientação, cara, começa devagarzinho. Não queira fazer tudo de uma vez, porque você não faz nada. Você vai querer fazer tudo? Você não vai conseguir. Sim. E aí bate aquele desespero, né? Nossa, meu Deus, por onde que eu começo? Então, igual o exemplo do processo. Cara, pega um processo. Não tem nada escrito, pega um. Escreve. Vai fazer tudo da empresa também no... Eu falo que a empresa, Vitor, é uma construção constante e eterna, né? É igual... sempre vai estar em manutenção. Cara, não tem como. Eu pego a casa como exemplo, né? Uma casa que tem 2, 3 andares, um prédio. Cara, você não tem como você fazer o 10º andar do prédio se você não fez o alicerce ali embaixo, os pilares ali embaixo. Então, a empresa é da mesma coisa. Pra você crescer para o 2º nível da empresa, se a tua estrutura de baixo não estiver firme, não vai aguentar. E aí, às vezes, você constrói o próximo nível e vai trincar embaixo. E você tem que voltar e passar o cimento ali de novo, ou trocar o tijolo, né? Usando ali a análise da casa, né? Então, cara, é normal. Sempre vai ter. O empresário, é o que você falou, acha que, deleguei, escrevi, não vida que segue, vou crescer, não vou ter problema. Negativo, você vai ter muito mais. Tem esse esporte na internet, sai do operacional, tá? Que cada um leva pro lado o que quer, mas o empresário sempre vai estar no operacional. Sempre. E sempre vai ter que estar perto da equipe, tem que estar perto dos processos, tem que estar... Isso daqui que nós estamos fazendo também é operacional, né? Divulgando. Só que, qual que é o grande detalhe que você vê nas empresas, todos esses... Tem um perfil do empresário, assim, que tem um pouco mais de sucesso? Eu até estava fazendo com a Arita antes, ele comentou o seguinte, cara, eu vejo que tem coragem, né, e persistência, ele trouxe as duas. Uhum. E no teu ponto de vista, nesses empresários que você trabalha com consultoria, tem algum perfil que é padrão desse empresário que está um pouco mais à frente? Tem, cara, tem um ponto que eu admiro muito e é o perfil que eu tento seguir, assim, que é o perfil de aprendizado contínuo, desenvolvimento contínuo. O cara que está sempre crescendo, cara, você vê que ele está sempre buscando aprendizado novo. Ele não tem aquele ego, não, já tô grande, tô faturando bem, tô ganhando bem, e ele para. Não é nada a aprender. Exato. Cara. Então, o cara que eu vejo empresário de sucesso, ele tá sempre buscando gente acima dele, aprendizado novo, que, cara, você sempre vai ter o que aprender. Né? Não é porque você tem uma empresa, tem lá 10, 20 colaboradores que você já tá... Não, a não ser que você não queira crescer mais, né? Tô bem, tô na zona de conforto. Aí, meu amigo... Quem não tá crescendo... Tá caindo, né? Então, assim, esse perfil eu gosto muito, Vitor. E, assim, eu nunca vi ninguém que tem um desenvolvimento contínuo não dando certo. Né? O cara vai errar, tem falha, é difícil, só que ele tá sempre buscando. Opa, não deu certo por esse caminho, eu vou por esse. Então, eu tenho até uma visão. Tava até conversando com a minha esposa essa semana. Eu não tenho a visão que eu vou fazer um negócio e vai dar errado. Eu tenho a visão que eu vou começar um negócio e eu vou fazer os ajustes que precisar. Fiz um negócio, o modelo não tá legal. Cara, ajusta a rota. Vamos mudar a rota. Mas o objetivo tá lá. Tá lá. Mas como que você vai ajustar a rota? Conhecimento. Sim. Não tem como você fazer ajustes sem conhecimento. Então, assim, cara, a empresa, é igual eu falei, uma construção eterna. Para você ir para o próximo nível, é conhecimento. Então, esse é um perfil que eu gosto. Cara, nunca quero parar de aprender. Né? Eu falo isso para os meus clientes, para os empresários. Continue aprendendo. Não é uma mentoria, não é uma palestra, não é um livro, não é um podcast que vai salvar a sua vida. É aquilo todo dia. Cara, tem podcast que eu assisto 10, 20 vezes o mesmo podcast. E aquele dia que eu escutei, absorvi de uma forma. Dali uma semana já aconteceu outras coisas na minha vida, na vida empresarial, que eu vou absorver de outra. Então é muito legal. E às vezes, no momento que você tá, né, você dá uma atenção para determinada fala, determinado insight. Exato. Então esse é o perfil que eu gosto, é um perfil que é um modelo, né, de mentalidade do empresário que tem sucesso, o desenvolvimento contínuo. Eu sou fã também de desenvolvimento, vejo você estudando. E vamos trazer para o pessoal agora, empresa
Flávio Augusto fala muito que a principal atividade é vendas. Exato. O que você fala sobre vendas, a importância de vendas para um negócio? E eu vejo muito empresário que não faz vendas ativas, fica ali esperando e tal. Qual que é a dica que você dá para aproveitar? Todo negócio tem que ter essas vendas ativas e qual que é a importância de vendas? Perfeito. No teu ponto Cara, de vista? primeiro, sem venda não existe empresa, né? Esse é o primeiro ponto. Vai surgir ali a geração de caixa, a geração de dinheiro através da venda. Então, você vai vender um produto ou um serviço, isso não tem como você correr. Então, a atividade principal de uma empresa é venda, né? Até falo para muito empresário assim que tá engatinhando, tá com dificuldade, o cara, nossa, cara, tô precisando mexer no financeiro. Aí você dá uma identificada e fala assim, cara, mas você não tá vendendo nem o suficiente para pagar ainda alguma coisa, algum trabalho. Então, talvez não é isso que vai te ajudar. Você tá precisando melhorar vendas. E não tem como correr de venda ativa, tá, Vitor? Não tem como, cara. Todo negócio precisa de venda ativa. Porque se você não buscar, você pode até vender. Tem negócio que se vende sozinho. Vamos pensar num supermercado. Você vai lá, entrar no supermercado, você vai comprar. Só que ali dentro existe milhares de estratégias para você levar mais. Sim. É uma forma de venda Aumentar ativa. o ticket de venda. Aumentar o ticket de venda. Com o mesmo cliente. Exatamente. E aí é muito legal, porque tem empresário que não tem essa visão. Acha que, comprei o produto aqui, vou colocar na prateleira e vou vender. Negativo. Tem que estar buscando, tem que estar inovando, aí entra a questão do conhecimento para poder aplicar. Só que tem um ponto de atenção, né? Que todo mundo fala, tem que vender mais, tem que vender. Cara, não é só vender. Aí entra outras análises que a gente fala da parte financeira, de margem, de rentabilidade. O preço certo. Tem que ter cuidado, porque uma coisa é você fazer uma venda boa. Sim. Por exemplo, a gente está em Tanabi, uma cidade pequena, um problema que eu vejo muito, a questão da venda fiado, né? Cara, nossa, vendi, estourei de vender, só que tudo no fiado. O que adiantou? Nada, você não viu o dinheiro, você vai ter que repor a mercadoria, você vai ter que pagar o fornecedor. Falar, cara, deixa de, se for fiado ruim, deixa de vender. Vai falar, não, mas eu vou... Não, mas você não tá perto. Exato. Então, quanto mais a venda for ruim, mais o buraco vai aumentar. Sim. Então, tem um pontinho de atenção nessa venda. Não tem como correr de vender, venda ativa, só que venda boa, né? Venda saudável. Porque quanto mais eu vender saudável, melhor eu fico. Mas quanto mais eu vender ruim, a venda for ruim, o buraco vai aumentando e depois também tem situações que às vezes é até difícil de sair, né? Não tem como reverter. Então, essa é a minha visão sobre vendas, né? Principalmente a questão da precificação, né? O pessoal tem que entender o básico ali para saber o que coloca. Quando é serviço, a margem é mais alta, é difícil o cara errar ali, tomar um prejuízo no serviço. Mas produto, principalmente para commodity, o cara tem que tomar muito cuidado. Aí, por exemplo, tem supermercados também especialistas, sabe? Às vezes tem algum produto que é isca, né? Que tá com a margem mais baixa ou até negativo, mas é para trazer o cliente e usar as outras estratégias para aumentar o ticket dele. Exato. Então, o comércio fala assim, cara, use estratégia. Por exemplo, a Black Friday, cara, isso daqui é um contexto para você trazer venda para o cliente. Dia das Mães, Natal, isso daí é tudo contexto que o comércio coloca para fomentar as vendas. E aí na tua empresa você não está fazendo nada, você não está aproveitando nenhum contexto. Mas eu não consigo dar desconto. Cara, tem que ter algum produto que tá... Não é possível que você tenha um comércio que tem um produto que tá lá estocado há mais de tanto tempo. Você... mas isso aqui eu paguei X, não vou vender. Mas tá lá faz um ano, filho. O dinheiro tá parado. Faz uma Black, faz um grupo ali VIP, vai fomentando isso. Traz o cliente para a loja com essa isca. Aí lá você treina teu vendedor. Eu vim comprar água. Cara, mas pra quê? Qual que é a finalidade? Leva a taça junto. Você vai gravar um podcast, a pessoa que tá convidado. Então, entende o contexto. Só que o empresário, às vezes, ele tá no comodismo. Eu vejo muito empresário cansado. Sim. Né? Cansado, até mentalmente, fisicamente. Empreender é mais fácil. Até comentei antes, falei, cara, o ano tem 12 meses. Eu acho que a maioria dos meses é mais pancada do que acerto. Só que o importante é não desistir. E empreender faz parte de errar, né? Porque às vezes eles olham nós aqui e falam, os caras, né, leva lambada também, tem problema, tem que ajustar processo, problema de gestão de pessoa, problema com o cliente. O que é a dica que você dá para o empresário? Porque, assim, às vezes o cara tem aquela forma, sou CLT, vou passar a empreender, que aí eu trabalho, sextou depois do almoço, acabou. O que você fala para ele? Porque a vida, o cara tá começando, às vezes ele iludiu ali, achou que ia ser uma coisa maravilhosa, a hora que ele caiu na realidade, falou, putz, o que você fala para esse cara que tá no comecinho ali? Cara, eu falo que ser empresário é muito mais sobre mentalidade do que ter um conhecimento técnico ali específico. É o que você falou, você vai tomar pancada a maior parte do tempo. E da onde você nem espera, né? Da onde você nem espera, né? A maior parte do tempo você vai tomar pancada. Mas é a pancada que faz a gente crescer, né? Sim. Se você não passar pela pancada, como que você vai criar aquela casca, né? Aquela coisa grossa pra você aguentar? Couro, né? Exato. Então, assim, cara, de novo, né? Eu volto lá no desenvolvimento. O que vai fortalecer a tua mentalidade, o que vai fortalecer o próximo passo é o conhecimento. Então, você falou de precificação.
Cara, o cara não sabe precificar, não sabe nem a diferença de margem e markup. Olhar o preço do vizinho ali pra pôr. Exato. Então, assim, eu falo assim, você não precisa ser especialista, né? O Sim. empresário não precisa ser especialista em finanças, Sim. mas ele tem que ter um conhecimento básico. Precisa entender os mínimos indicadores, as mínimas contas que ele precisa fazer para o negócio dele girar. O que vai trazer isso? Conhecimento. Então, o empresário muitas vezes se acomoda, né? Tem aquela visão, vou abrir meu negócio, sextou, né? Cara, esquece. Se você tá entrando com essa mentalidade, é que eu volto no ponto da mentalidade. Cara, não abre empresa. Seja CLT, que você vai ter o teu 13º, tuas férias. Vai ter muito menos dor de cabeça. Muito menos. Então, assim, mentalidade, né? Vai tomar pancada, não tem atalho, né? Tem gente que acha, vou começar aqui em um ano, tô rico. Meu amigo, esquece. Esquece isso. São anos e anos e anos e anos. A gente fala, né? A sorte do empresário começa a chegar depois de 10 anos de empresa e olhe lá, hein? Depende muito do caminho que você tomou. Então, assim, não tem atalho, não tem milagre, é desenvolvimento contínuo. Você tem que saber gerir pessoas, você tem que saber gerir clientes, tem que saber vender, tem que saber criar produto, serviço, inovar. Cara, um varejo não tem um calendário do ano de eventos, né? As datas comemorativas do comércio, cara, tem que ter básico para fazer as ações. Então, é o que você falou, o cara às vezes nem tem. E aí entra numa espiral que ele não vai bem, os resultados são ruins, aí ele começa a ficar cansado mentalmente, começa a desanimar, pensa em desistir, só que ele não tá se movimentando. Aí eu volto lá no início, quando eu falei que a culpa é sempre nossa. Cara, você que parou. Né? E eu falo assim, uma coisa legal, uma frase que eu trago para minha vida e gosto de compartilhar. A nossa empresa nunca vai ser maior do que a gente. Então, não é a empresa que para de crescer, somos nós. Né? Quem toca a empresa? Quem criou? Quem vai desenvolver estratégia? É o dono, é o líder. Tudo é reflexo. Você pode reparar que as empresas são reflexo do dono. 100%. Cara, isso aqui não tá dando certo? Beleza, quem que fez chegar até aqui? Você. Então busca. Não é a empresa que é ruim, você que está estagnado. Então, se a gente parar de crescer, a empresa vai parar de crescer também. É muito aquela questão do CPF, né? Sim. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. É verdade. Não é uma frasinha bonita. Não é, cara. É realidade. Dia a dia. É realidade. O empresário, a maioria não tem essa mentalidade, Vitor. Então, cara, se for entrar para brincar de ser empresário, nem entra. Porque é pancada. Vai trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, final de semana, feriado. Precisa. Existe um período de... Você vai ter que desajustar alguma coisa ali para você construir. Mas tira esse negócio da cabeça que eu vou ter tempo de qualidade. Lógico que tem alguns privilégios, mas é muito mais. Você vai ter que trabalhar um final de semana, um feriado. Exato. Isso daí, durante o ano, se você for parar para analisar, é muito mais isso do que... E às vezes a pessoa fala, vamos chegar num determinado momento que isso daqui não muda. Esses tempos eu mandei mensagem para um empresário, o cara de indústria, às vezes fala, esse cara nem tem problema. Aí eu mandei cedo, o cara me respondeu só no final do dia. Aí ele falou assim, Vitor, eu nem abri o balãozinho que você mandou, porque eu tive um dia do cão, resolvendo BO, eu falei, cara, eu não vou conseguir responder o Vitor agora, eu vou responder. Então assim, empreendedor, todo mundo vai ter problema. Cara, você vê, a gente segue lá o Joel, o Caio Carneiro, o Flávio Augusto, né? Os caras são bilionários, né? O Flávio é bilionário. Não para de trabalhar. Nossa, eles põem energia. Muito. Trabalha, e tá palestrando, e tá fazendo evento, e tá na empresa, e reunião com comercial. O dia inteiro. Eles curtem bastante. Sim. Então, o empresário, né, não é só também, você tem que curtir. Só que eu falo que a liberdade do empresário é isso mesmo, é você saber que vai ter um momento que você vai ter que estar ali ralando no final de semana. Você vai curtir a qualidade que você quer, né? Exato. Você tem a liberdade de escolher pra onde você quer viajar. Exato. Hoje, por exemplo, eu pelo menos tenho que fazer conta, né? Então, vamos ver se dá aqui, vamos ver se não vai. Às vezes quer trocar de casa, de carro e tal, mas aí tem que ir por etapas. Esse pessoal chega num ponto que tem essa liberdade de escolher fruto do esforço e dedicação. Exatamente. Não tem como você colher sem plantar. E tá tudo bem se precisar fazer. Cara, trabalhei ali no final de semana. Tá tudo bem. O gerador da receita, o gerador do teu futuro, do teu patrimônio é a empresa. Só o empresário esquece também. Sim. Deixa a empresa de lado lá. Vou gastar, vou sangrar, cara. Primeiro empresa rica. O gerador é a empresa. O gerador é a empresa. Né? Muitas vezes eu tô ali, às vezes no final de semana tem até compromisso que às vezes eu atraso, cara, preciso ir, mas tô entregando um negócio importante pro cliente, eu brinco com a Bruna, né? Tem que ir almoçar na minha mãe lá e eu tô terminando um negócio. Temos que ir o horário. Falou, mas quem vai pagar o combustível pra gente lá na minha mãe é a empresa. Então, assim, a mentalidade. Sim. E tá tudo bem. Se numa segunda-feira você precisou viajar, você precisou fazer um exame, cara, você tem essa liberdade, só que você tem que construir. Não vai vir da noite pro dia, né? E trabalhar bem, com margem, com lucro,
Pra você poder fazer suas coisas, construir, né, Sem algo. lucro não tem. Não tem. Assim, eu acho que é o primeiro indicador que o empresário tem que ser fissurado, é o lucro. Né? Ele tem que ver. Lógico, tem momentos que ele vai estar investindo, reinvestindo na empresa, né? Fala assim, faz capital de giro, reinveste no negócio, mas tem que dar lucro. Tem empresa que você chega lá, cara, é o básico. Se não tá dando nem lucro, opa, vamos ver aqui, não tá tendo nem margem, então, cara, será que o preço tá errado? Será que tá vendendo pouco? Vamos ir por partes. A empresa tem que dar lucro, uma entidade falando, toda empresa tem que... E outra, a empresa que não tá crescendo, tá morrendo. Aí você comentou agora um detalhe importante. Às vezes ali atrasa um compromisso, tal. Tem que estar muito bem alinhado com a família, né? Porque esse propósito que a gente tem, nós damos com o mesmo propósito de crescimento, de esforço, dedicação, cara, exige muito. Então, assim, tem que estar alinhado. Falar, né, vai ter que se dedicar aqui, vai ter que se dedicar ali, vai ter uma regalia aqui, mas aqui vai ter que abrir mão disso. Se não tiver alinhado, dificilmente vai dar. Você sabe, cara, eu não abro mão de estar junto com o Miguel nos momentos dele. Eu quero que ele vai levar lembrança. Perfeito. E o que eu mais ouço é assim, nossa, vidão, hein? 5 horas da tarde você tá com o Miguel lá. Tá, o nome, como você consegue? Tá, cara, lógico, meu negócio hoje eu tenho um pouco dessa liberdade, só que ninguém vê que eu fico até 11 horas da noite, acordo 4h30 da manhã. Exato. Então o pessoal só vê o lado bom da coisa. Tem que ter uma entrega por trás. Sábado eu acordo muito mais cedo, a hora que eles acordavam, meu tempo é deles, só que eu trabalho, porque caminho. Eu acho que eu não me lembro um sábado que eu não teve que resolver nada. Exato. E de domingo eu faço tudo na agenda da semana. E a taça pode pegar no domingo, já deixa. Então o empresário tem que ter essa visão, traz esse... E a questão do indicador do lucro, qual que é a importância hoje para um negócio? Tá, vamos lá, vamos por parte, né? A primeira questão do lucro. Cara, é o que você falou, não existe empresa, você abre empresa para dar lucro. Por quê? Cara, é o lucro que vai fazer você reinvestir, é o lucro que vai fazer você montar a equipe, é o lucro que vai pagar o salário do teu funcionário, que vai abençoar a família dele, é o lucro que você vai poder dar um treinamento, vai poder investir numa estrutura, então não tem como correr. Melhorar o ambiente, conforto, tudo, cara, né? Tudo, é o lucro. Então o empresário trabalha apertado, já tá numa situação ruim, não tem lucro, vai afundando, né? Vai cavando buraco e aumentando. Então, cara, e aí o cara não sabe se o empresário, ele não sabe se ele tá dando lucro ou não. São as ferramentas, né? O DRE, fluxo de caixa, que são os conhecimentos que o empresário tem que ter, ou buscar alguém para aplicar na empresa, né? Então começa por aí. Então tem que dar lucro, tá? Esse é o primeiro ponto. Sobre o ponto do alinhamento, cara, é crucial. Se você que é casado, tem sua família, se não tiver alinhado no mesmo propósito que a tua esposa, esquece. Vai estar um puxando para um lado e o outro para o outro. E aí só atrito. E aí você vai começar a ter problema interno, vai atrapalhar o crescimento da tua empresa. Então, eu falo muito para minha esposa, né? Ó, eu tô aqui, vou trabalhar até tarde, só que eu tô fazendo por você também. O que a gente vai colher aqui, a gente vai colher junto. Você tá plantando junto comigo porque você tá segurando as pontas aí do outro lado, com criança, com filha, com casa. E eu tô plantando aqui. Só que na hora da colheita é tudo junto. Então, mesmo não estando perto fisicamente, eu tô fazendo por eles, né? Pela minha esposa, pela minha filha, que é o que você tá falando. Cara, às vezes eu abro mão ali, vou acordar um pouco mais cedo, porque eu sei que eu tenho que brincar com a minha filha ali um pouquinho. Só que ninguém tá vendo os bastidores, né? A pessoa só vê o resultado. Mas quantos anos, né, Vitor? De escritório, de plantio para poder levar o Miguel 5 horas da tarde no treino, por exemplo. Então, cara, alinhado. Você e a Tássia, né? A gente vê muito bem alinhado essa questão, então não tem como correr disso. E a gente vê muito empresário, fica sofrendo, né? Mentalmente sofrendo, porque, cara, não tá alinhado com o propósito, e aí começa a entrar numa espiral negativa muito ruim. Aí não tem lucro, tá financeiramente ruim, não tá alinhado com a família, aí ser empresário se torna aquela coisa, nossa, pior coisa do mundo que eu fiz. E não é esse pensamento, cara. Vai ter luta? Vai. Mas tudo que a gente faz na vida tem luta. Só que se você estiver percorrendo o caminho correto, essa luta vai ficando mais gostosa, né? Mesmo que o processo é difícil, você aprende a curtir o processo. Você vai chegando mais perto do objetivo, né? Só que é curtir o processo, não é só esperar chegar no objetivo. Exato, cara. E se esforçar é curtir o processo. A liberdade do empresário é saber que agora eu vou ter que me esforçar um pouco mais. Opa, agora eu consigo, né, ser um pouco mais flexível. Essa é a real liberdade do empresário. Não é, não tenho, tô 100% livre, vou ficar passeando. Não, essa não é a real liberdade. Eu acho que nunca vai chegar no cara que é empresário mesmo. Você pega hoje o exemplo que me deu aí. Exato. Você não vai falar para Augusto, vou ficar um mês ali só de boa, curtindo. Cara, porque chega um momento que você fala assim, cara, o que eu tô sendo útil, né? Igual ele, gerou uma riqueza gigantesca, imensa. Ele fala lá, cara, tantas gerações, eu não precisaria nem trabalhar mais. Tá, mas se ele vai ficar passeando, viajando, quantos meses do ano? É gostoso? Muito.
Mas o que ele está gerando de valor? Então, eu tenho muito propósito, o combustível nosso de estar aqui conversando, né, com os empresários, compartilhando conhecimento. Cara, é o combustível para continuar. O que esse cara pode pegar de insight aqui, de ideia e começar a aplicar hoje? Nossa, eu vou escrever um processo. Nossa, vou criar minha apresentação para o colaborador. Vou fazer isso que eu não estou fazendo. Será que minha empresa dá lucro? Vou fazer uma reuniãozinha ali que eu não estou feedback, né? Então, é isso que nos move. Então, você vai parar de trabalhar? Você não vai. Né? Às vezes você vai atingir um patamar, não, legal, tô ganhando um dinheiro legal. Você tira um pouco o pé, né? No sentido, vou precisar acordar 4 da manhã, mas eu acho que nunca vai deixar. Não tem como. Cara, e eu falo assim, a empresa, Vitor, a empresa, os empresários, eles são meios de bênçãos, né? Cara, a nossa empresa tá ali, cara, abençoa quantas famílias, né? O empresário, ele é muito mal visto porque a mídia planta isso, né? São crenças, né? A escola não ensina você a ser empresário. O cara que é empresário é malandro, passou por cima de alguém. Existe, né? Não, a gente não pode... Mas nem tudo na vida, exatamente. Mas quantas famílias, né, depende do teu negócio? Indiretamente e diretamente. Então, assim, cara, eu vou deixar de plantar? Olha que legal, que legado que eu vou deixar. Então, é muito sobre isso, né, cara? Então, por isso eu conheço tantos empresários que eu falo assim, a riqueza só vai potencializar o que a pessoa já é. Então, eu vejo quantas pessoas que fazem, quantas ações sociais, quantas doações. E se a pessoa for arrogante, gananciosa, cara, vai potencializar isso aí. Então, aí uma coisa do feedback que você falou, só vou deixar um detalhe aqui pro empresário e ver se você concorda. Não vai ficar dodói também quando o funcionário faz um feedback mal do processo, da empresa. Esses dias nós falamos para os meninos, nós faz lá a cada 6 meses mais ou menos, da matriz SWOT para eles fazerem da empresa. Então, a matriz SWOT, para quem nunca viu, é as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, eles colocam ali as fraquezas que ele vê. Eu não posso ficar dodói e falar, nossa, esse daqui eles colocou. Então, eu tenho que ver, pô, por que tem essa fraqueza? Vamos neutralizar ela. As forças vamos potencializar. Oportunidade, às vezes o funcionário já está vendo uma oportunidade que ele, porque ele está tão ali no processo, no dia a dia, na correria, ele vem de falar, esse caminho aqui dá certo. Ameaça, ele está deixando, não estamos investindo em tecnologia, o concorrente já começou a oferecer isso. Então, faça o teste, procura lá a matriz SWOT que você vai, manda aqui para nós nesse podcast, pode mandar para mim, para o Jefferson, você vai mandar um modelinho de matriz SWOT para você, faz o teste, começa com você, né, com o seu sócio, faz vocês, depois passa para os funcionários, os colaboradores fazer. Mas não pode ficar dodói, porque às vezes eles têm a visão. E às vezes não dá a liberdade dele dar esse feedback, ele nunca vai. Dificilmente um colaborador vai chegar e falar, tá errando aqui, isso aqui podia melhorar, dificilmente. Então quando você abre, ele começa a tomar, tamo junto, eu faço parte do negócio. Ele se sentir parte, esse processo aqui não pode melhorar. Aí você fala, putz, é verdade, posso melhorar. Então tem esse ponto de atenção. Agora, Jefferson, até eu vi esses dias vocês postou, acho que até ontem, a implantação do sistema no cliente, fiquei feliz que eu conheço o cliente. Qual que é a importância das empresas terem um sistema? Porque principalmente as empresas que se acham pequenas, às vezes acham que não precisa de um sistema, mas qual que é a importância de ter um sistema que vai chegar naqueles indicadores também? Exato. Cara, vamos lá. A gente falou de processo, né? E todo processo, o intuito é chegar em informações. A empresa é feita também de informações para você tomar decisão. Então começa por aí. Tem que ter teu faturamento, seu custo, sua despesa. Legal. Onde que eu vou armazenar essas informações, né? Então lá, antigamente, era muito do papel, né? Existe ainda, eu já vi empresa que tá usando papel. Cara, eu falo, para com isso imediatamente. Eu ponho um X vermelho, Sim. Papel, esquece. Existe hoje, dependendo do tamanho da empresa, que usa o Excel. Eu gosto para algumas coisas, mas eu não recomendo para a gestão da empresa, Sim. porque o Excel aceita tudo. Tá fadado a erro, Sim. muito mais frágil. Então também é um caminho melhor que o papel, mas não é o ideal. Já deu um passo, mas... Exato. O sistema, cara. O sistema é o cenário perfeito para a empresa. Porque é ali onde você vai colocar todas as informações da empresa, desde a venda até as despesas e outras informações, dependendo do sistema. Então assim, cara, vai abrir uma empresa, ou já tem, coloca sistema. Cara, sistema. Ah, Jefferson, qual sistema eu coloco? Eu falo que não existe sistema perfeito, tá, Vitor? Cada ramo tem o seu sistema. Todo sistema tem o que melhorar. Que é aquele não, perfeitinho. Esquece, cara. Esquece. Sistema bom é aquele que você usa e é aquele que te atende para aquilo que você precisa. Cheguei num tamanho, o sistema não tá atendendo. Beleza. Ou você vai conversar ali para melhorar ou você troca, né? Então não tem como você nunca vai ser perfeito. Tem sistema que é bom numa parte e na outra. Mas, cara, não tem como você correr disso. Por quê? É o sistema que vai te entregar depois os indicadores.
Qual que é o lucro dessa empresa? Se você lançar tudo no sistema, provavelmente ele vai te entregar, ou pelo menos você vai ter um relatório para depois montar alguma análise. Então, assim, não tem como gerenciar e não tem como crescer a empresa sem sistema. Porque, cara, é ele que vai te dar as informações, é ali que vai estar tudo para você tomar decisão. E controle, né? Como que você tem controle? Vamos pensar numa empresa que tem estoque, que tem venda, que tem cliente passando. Como que você vai controlar tudo isso no papel? Pô, chegou no final do dia, quanto que eu vendi? Você vai ficar somando o papelzinho? Cara, tira um relatório, tá ali, na tua mão. Quantos clientes passou aqui hoje? Como que você vai analisar... Qual o produto que mais vendeu? Como que o cara vai analisar? Vamos pensar num varejo, data comemorativa. Quanto que eu vendi no Natal do ano passado? Como que ele vai ter base para criar a meta desse Natal se ele não tem sistema? Então, o sistema é importantíssimo, não tem como correr. E aí vai aprofundando nas informações, vai gerar DRE, margem de lucro, e aí, com conhecimento, o empresário, então, não tem como, né? E aí, além disso, das informações, tem a questão de você, vamos pensar numa empresa que cadastra o cliente, né? Para fazer um trabalho ali de pós-venda. Cara, o cliente passou aqui faz 30 dias que ele não voltou. Mandar uma mensagem para esse cliente. Pô, o Vitor tá fazendo aniversário aqui, vamos mandar uma mensagem para ele. Coisas básicas. Coisas básicas. Se você não tem um sistema, esquece. Aí entra na venda ativa, né? Entra na venda ativa. Então você vê como que é importante uma engrenagem. Aí você vai achar ruim, vai reclamar, só que você não está fazendo o básico, que é ter um sistema. Então o sistema ele vai te entregar N possibilidades, né? Qual que é a grande barreira que você vê assim, que o empresário tem de colocar um sistema? Cara, eu falo que é o conhecimento, né? Primeiro é o conhecimento por não saber o que aquele sistema vai entregar de fato, e aí o empresário acha que é um dinheiro jogado fora. E eu vou pagar mensalidade para quê? Né? Então, porque ele não tem a visão, não tem a mentalidade, não tem o conhecimento que aquele sistema vai agregar para ele. E aí tem muito caso também que o cara contrata o sistema, paga e não usa. Já encontrei muitas situações. Ou o cara simplesmente colocou ali, passa a venda, mas nem analisa nada. Muito ruim também. Então a grande barreira é o conhecimento. Né? O cara não está buscando, não entendeu ainda por que ele precisa de um sistema. Por que eu preciso? Eu não vou ganhar uma despesa a mais. Ele não está enxergando que é um investimento. Cara, sistema é investimento. Sistema é investimento. Sem ele, você não vai crescer. Como que você vai tomar decisão? No papelzinho? Não tem jeito. Então, assim, essa é a barreira que eu vejo hoje, né, Vitor? Não é nem questão de... Cara, o cara enxerga como despesa, beleza, mas é porque ele não tem a visão. Né? E às vezes eu vejo também porque dá trabalho, né? Dá o cara muito fala, trabalho. não, mas vou ter que cadastrar, vou ter que... Dá trabalho. Então, mas é a questão da construção. Você não vai... Igual a gente está implantando lá no cliente, né? Cara, eu falei, vamos começar por aqui. Você tem 0. Vai pro 1. Se tiver 5% depois... É 1, 0, 1, 2... Exato. Você não vai conseguir colocar tudo. E depois que ele chegar no nível ali, ele vai falar, cara, por que eu não fiz isso antes? Exatamente. Vai ganhar tempo, vai ganhar eficiência, o cliente vai ficar contente, vai facilitar o atendimento, vai evitar erro. Então, assim... Isso melhora a qualidade, isso melhora a fidelização, melhora muitas coisas. E a questão da mensalidade, ela se paga, assim, facilmente. No primeiro Hoje, mês já... pagar para analisar, a mensalidade é... Nós trocamos de sistema no escritório, acho que há uns 2, 3 anos atrás. A taxa fica mais à frente da operação. Foi uma mudança muito difícil, porque mudar de sistema é trampo. Ficamos 6 meses ali trabalhando com 2 sistemas, né? Foi um dos melhores do mercado. Só que quando foi tomar a decisão, como já estava encorpado, né? Chamou a equipe, falou, esse é o que nós estamos hoje, esse é o melhor do mercado, tem esses benefícios, porém a taxa desenhou. Cara, vai ser transtorno e pá. Eu quero saber se vocês querem. Se eu e a taxa chega lá e falar, né, vai trocar de sistema, a hora que começasse os BO, eles iam falar, cara, né, eu falei, o outro era melhor. Aí eles ficaram uma semana. Resolvemos, tamo junto, pode trocar de sistema. Cara, chegou uma hora que eu de fora, não tava nem... Cara, vamos largar a mão? Vamos voltar pro sistema antigo, porque BO. Teve um dia que era 5 para meia-noite, eu tava com a Márcia lá do departamento pessoal, tentando subir declaração, porque senão dá multa, e o sistema novo, e dando erro. Então faz parte do processo. Exato. Hoje, você fala assim, vai lá e fala para eles, se eles querem voltar no sistema antigo. Eu precisaria, eu acho que no mínimo uns 3 funcionários se não tivesse o sistema hoje na empresa. Elevou o custo, mais que dobrou, só que eles pagou. Exato. Porque hoje eu ia ter quantas... Hoje automatizou um monte de processo. Então, assim, o tanto de informação que ele traz detalhada, tá atualizado com as normas, principalmente nós que trabalha com contabilidade. Então, assim, cara, se paga. Agora, assim, o cara que nunca fez nada, procura um auxílio, contrata a consultoria, contrata os meninos, porque, assim, isso vai potencializar muito tempo. Alguém que já fez, que sabe o caminho, que sabe... E não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa. Comece por etapa. Aí já pensou se chegar no final do dia e falar assim, quanto que eu vendi?
ter fácil na mão. Primeira informação, né? Entendeu? Agora imagina uma ideia que você deu. Falou, meu cliente faz 30 dias que não vem. Ô, Vitor, chegou... Qual foi as últimas 10 compras do Vitor? Nossa, o Vitor gosta de tal camiseta. Chegou com uma novidade. Vitor, chegou tal camiseta, eu pensei em você. Não quer passar? Ou manda, vou mandar aí 3 camisetas pra você ver sem compromisso. O cara se sente, né, reconhecido. Porque nós, seres humanos, gostamos. Todo ser humano gosta de ser reconhecido. Então eu tenho isso... Olha, mas é bobo. Não é bobo, não. Manda uma mensagem de aniversário lá e fala, hoje tem 20% de desconto na minha loja. Cara, aí o Black Friday falou, já tem um calendário de tudo. Aí a pessoa fala, nossa, tem um Black Friday, eu nem pensei nisso. Mas daí já tem lá, você já sabe. Você tem que sentar e fazer estratégia. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada ano. Qual que é a importância também do planejamento para a empresa? Porque muito empresário nunca sentou para fazer o planejamento, nunca parou para analisar. Por exemplo, eu já tenho meu planejamento de 2026 com todas as metas. Qual que é a importância que vocês veem? Cara, o planejamento, ele é o caminho que você tem a ser seguido, né? Tem ajustes, igual você falou, a cada 3 meses você vai ter que revisitar, vai ter que reavaliar, vai ter que ajustar, é normal. Mas sem planejamento, você não sabe para onde você está indo, né? Você está trabalhando sem um rumo. Pensa você dirigindo com o olho tampado. O planejamento, ele te dá essa visão. Então, a importância, cara, é crucial, né? A gente já começou a desenhar nossas metas do ano que vem. Cara, por produto, por cliente, o que eu vou entregar, o que eu tenho que vender. É o planejamento, né? Simples. Sim. Só que se eu não fizer, eu vou virar o ano... planejamento, a pessoa também acha que é um negócio cabuloso, né? Cara, tem que você colocar o que você quer, como você vai chegar lá. Cara, de tudo que a gente falou aqui, o que é complexo? Nada. Cara, é o simples, é o básico bem feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. É escrever um processo, é colocar um sistema. Não tem nada assim, eu não tô pedindo pra pessoa, eu falo, né? Criar um robô, inventar algo que não existe. Não, é o básico bem feito. E o planejamento é isso. Cara, vamos lá. O que eu quero vender o ano que vem? O que eu quero gerar de margem? Quantos clientes eu preciso atender para isso? Qual que é meu ticket médio? E aí você vai criando os indicadores de acordo com o seu negócio. Então, planejamento é isso, cara. É sentar e desenhar o que vem para frente, né? Sem isso, você não tem. Você vai começar a trabalhar, virou o ano, mais um ano, né? E aí chega no final do ano, nossa, cara, cansativo. Porque chega em dezembro, todo mundo tem um monte de sonho, né? Mas só fica na cabeça. Exato. É igual na pessoa física. Não, vou emagrecer, vou fazer atividade, vou ler, na empresa o cara fala, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí chega agora e fala, nossa, não fiz nada do que eu tinha. Por quê? Ele não planejou, não pôs no papel, não desenhou. Planejar é o primeiro passo, né? E aí depois você vai desenhar as metas para chegar as ações. Então, porque planejamento também, tem gente que tem, mas, cara, o que você tá fazendo para chegar? Ah, eu tenho planejamento de atingir 100 mil de faturamento. Legal. O que você vai fazer? Quanto você vai vender por semana? Esse é o detalhe. Muitos empresários vejam, eu vou aumentar meu faturamento de 1 milhão no ano para 1,5 milhão, exemplo. Beleza. Mas como que você vai fazer essa ação? O que você vai fazer para aumentar esse faturamento? Às vezes só tá lá, aumentar o faturamento. Vago, muito amplo. Tem que colocar, vou fazer tal ação, vou aumentar um produto, vou potencializar a venda disso. Tem que ter uma meta mais específica para conseguir atingir. Por exemplo, lá no nosso está dando uma média de 27,8% de crescimento de faturamento, né, colocou. Só que né, detalhou qual canal que vai conseguir chegar em cada um. Né, quer aumentar o setor educacional, quais são as cidades que a gente quer levar. Então, vai começar. Tem que ser detalhado. A taxa às vezes é no detalhinho. Olha, mas o que não vai fazer para essa cidade? O que não vai fazer para essa? Quem que vai ser a parceria dessa? Exato. Então, assim, tem que ser. Aí você vai fazendo. Nós ficamos 3 dias fazendo planejamento e nunca terminamos ainda. Então tem que sentar e falar assim, quanto tempo o empresário... Você que está assistindo aqui, faz quanto tempo você não para um dia do seu negócio para pensar na empresa? Porque, cara, para um dia do seu negócio, começa a pensar metas. Eu falo assim, Jefferson, não sei se você... É 3 a 5 metas, não vai ter 20 metas. Cara, é de 3 a 5. E detalhe como você vai fazer cada um. Exato. E principalmente monitora. Não adianta pôr ali no começo do ano, põe na gaveta e depois lá em dezembro, deixa eu ver se eu bati minha meta. É mensal. Isso daí eu acompanho a cada 15 dias, mas mensal você tem que monitorar. Não, a margem de lucro está dentro. Quais são os indicadores que você indicaria assim? Fala 3 pro pessoal que nunca fez nada para ele acompanhar ali mês a mês, pelo menos. Tá, eu gosto muito, cara, que eu acho que é o direcionador. Margem. Qual que é a margem do teu negócio, né? Isso aí, porque faturamento, Vitor, é uma coisa que tem que tomar cuidado. O famoso ego. É o ego, porque eu tenho cliente que fatura milhões, não sobra nada. E tem cliente que fatura ali 100, 200 mil e, cara, o cara ganha dinheiro. Então, não é o faturamento. Ganha mais que o faturamento. Então, tem que olhar a margem. O primeiro indicador, cara, a margem, né? Rentabilidade. Quanto de rentabilidade o teu negócio está dando por mês? Que é o lucro líquido, né? Final ali. Cara, você precisa saber se está dentro
cara, do teu ramo, né? Existem indicadores ideais para cada tipo de negócio, né? Então a pessoa tem que saber se dela tá dentro ou não. Exato, né? Tem uma métrica que o mercado que você atua trabalha. Sim. Né? O ramo de varejo, supermercado, de posto de combustível, enfim, prestação de serviço naquele ramo. Então você tem que acompanhar a rentabilidade. E um ponto, assim, que é crucial também, despesa, né? Nossa. Esse é um indicador que você não pode esquecer nunca. Quanto que essa despesa está representando do teu faturamento? Quantos por cento está dentro do esperado? Precisa cortar alguma coisa? Então, assim, esses seriam os 3 pontos para nunca deixar de olhar, né? Uma vez eu vi um empresário falando, não sei quem que foi. Despesa é igual unha, né? Cresceu, corta. Tem que estar monitorando de perto. E muitas vezes o empresário deixa. Ou às vezes faz corte errado, né? Também. Caiu ali faturamento, exemplo. Ele vai lá e corta o marketing. Cara, o marketing talvez vai trazer o faturamento. Tem que ser bem estudado. Não é sair cortando qualquer coisa. Às vezes tem 5 sistemas, 2 não tá usando. Eu corto já, porque mas eu pago R$100 por mês ali, talvez eu vou usar o mês que vem. Cara, R$100 por mês é 1.200 no ano. Exato. Paga quase um funcionário. E essa questão da despesa, cara, a gente vê muito, né? O empresário chega para fazer uma consultoria, por exemplo. Você tem as tuas informações aí só pra gente ter uma ideia. Faturo tanto, quanto que é a tua despesa? Deve gastar tanto por mês. Cara, na hora que você começa a colocar isso no sistema, levantar as informações e você apresenta a primeira vez pro empresário, quase morre, cai de costas. Fala o quê? Tudo isso? Tá errado. Tá errado, eu não gasto tudo isso. Não, deve ter alguma coisa errada. Então, assim, não acompanhar, cara, é muito perigoso. Você tá cego, né? Então, a hora que você começa a olhar a despesa, por isso que é legal ter o sistema, porque você classifica com o que você tá gastando, você tem um acompanhamento mensal para ter uma métrica de comparação. Igual você falou, tem a linha de sistema ali. Nossa, eu gasto tudo isso com o sistema? Vamos abrir o detalhe? O que tá aqui dentro? Você é mais assertivo, né? Você vai direto naquela... Exato. Minha folha de pagamento subiu esse mês. Por quê? Vai entrar nos detalhes. Teve dissídio, teve uma rescisão, teve um... né? Então, você ter o histórico, o acompanhamento mensal... Que às vezes é justificável, né? Principalmente folha de pagamento. Às vezes tem rescisão, férias... Exato. O cara chegou no final do ano, o caixa caiu um pouquinho. Aí vai ver o 13º, mas não tá acompanhando, nem lembra. Sim. Tem que pagar 13º pro fulano, pro ciclano. Isso aqui o prestador de serviço cobra também, não cobra. Então, assim... As informações que são cruciais para isso, né? No planejamento. Planejamento e acompanhamento. Exato. Jeff, 2 coisas. A primeira, vocês trabalham muito, que eu vejo supermercado, posto de combustível, isso daí umas margens bem apertadas. Como se diferenciar num mercado tão competitivo desse? Cara, hoje assim, né? O que eu vejo os clientes estão buscando muito, a gente também como consumidor, facilidade. Cara. Facilidade. Então, chegar num supermercado, o cliente busca primeiro, né, um ambiente legal. Sim. Então, eu vejo muitos mercados estão investindo em estrutura e isso é um diferencial já. Essa, né, uma confiança, a hora que você vê, a hora que você entra, vê ali. Com certeza. E aí dentro, vamos falar de um supermercado, por exemplo, né? Tem as estratégias igual eu falei. Então, cara, o que o consumidor busca quando ele vai num supermercado? Então, vamos pensar num hortifruti ali. Tem que ter um diferencial. Tem que ter aquelas frutas, aqueles legumes bonitos. Você come com o olho. Às vezes não é nem o mais barato. Sim. Não é preço, não é só preço, né? O fulano pode ser barato, mas às vezes não tem qualidade. Você vai ali, pagar um pouquinho mais caro, mas tem qualidade. Então, assim, eu acho que o diferencial hoje, eu entro muito, gosto de fazer o básico bem feito. Cara, você tem uma loja limpa, você tem um ambiente agradável, é o básico bem feito. Muita gente... Mas não é um diferencial, né? É um diferencial. Então, atendimento, né? Com a tecnologia chegando, Vitor, tem gente que não gosta, cara. Tem gente que não quer perder a humanização. Sim. Então, as empresas estão se adaptando à tecnologia. Você vai ver muito supermercado, por exemplo, colocando autoatendimento. Já tem. É o futuro, porque não tem funcionário. É normal, vai acontecer. Só que você tem que manter ali... Acho que deve mesclar. Tem que mesclar. Então, assim, às vezes eu vou num lugar que é um pouquinho mais caro, só que eu sou bem atendido, tenho produto, você paga, tá né? Na prateleira, tá reposto, tá organizado, tá bonito. Tem qualidade. Então... né? Eu falo por mim como consumidor. Então, os consumidores... Você não liga de pagar um pouco mais caro. Não liga. Um posto de combustível. Cara, você vai buscar aquele que te passa credibilidade. Sim. É 5... Tem muita questão de preço, mas 5 centavos mais caro. Só que tá sempre... Tá tudo organizadinho, meu carro não deu problema. Atendimento, quer que lava o vidro, quer que... É coisa básica. Né? Coisa básica. Então, as pessoas estão buscando essa facilidade e esse atendimento humanizado porque tá se perdendo um pouco com a tecnologia. Então, para se diferenciar hoje, não precisa de muito. E tem a questão do pós-venda. Então, por exemplo, no varejo ali a questão do CRM, né? Os mercados têm o clube ali agora, cadastro CPF. Para quê? Para você estar conhecendo... Quase todos os mercados hoje têm um clube de vantagens. Tem, para quê? Ele quer conhecer o cliente dele. Quando você conhece teu cliente, você consegue atender ele um pouco mais personalizado.
você não vai soltar algo que você fidelizou ali que é bom pra você. É igual eu falei, ó, pode ser até um pouquinho mais caro. Só, cara, você tá recebendo oferta, você recebe aquilo que você compra, você tem sempre ali. Você sempre compra determinado produto. Quando ele sai na oferta, você recebe o comunicado. Recebe. Ó. Então, assim, é o atendimento. É personalização, mas é um pós-venda. Então, isso diferencia. Diferencia muito. Então, as empresas têm que buscar isso. Fazer a mesmice ali, o arroz com feijão, muito mais Todo ou mundo menos já faz, né? já faz. Vai ficar para trás. Então, o diferencial, mesmo que seria o básico, um bom atendimento, um ambiente bom, tá sempre atento ao cliente, tem muita empresa que esquece. Então, esse é o diferencial hoje que eu falo para os clientes. Tá nem fazendo o básico, cara. Faz o básico aqui, atende teu cliente, coloca a informação dele aqui no sistema. Ó, não veio comprar, vamos entender se aconteceu alguma coisa. Então, é bem nesse sentido mesmo, né? Dá ali um atendimento, oferecer algo a mais, vou lavar um vidro. Então, acho que é mais nesse sentido. E nada que você falou tá fora de órbita, né? Uma coisa fora do mundo. É só fazer o básico bem feito. Não precisa, exatamente. Você que está acompanhando esse episódio, deixe seu comentário, curte, compartilha, deixa o insight que mais te tocou nesse episódio. Já estamos indo quase para o nosso finalmente, um bate-papo muito legal. Mas eu queria linkar agora, Jefferson, uma coisa que eu admiro muito em você, quando você comentou também da disciplina, mas é o que está relacionado à atividade física com empreender. Eu queria que você contasse um pouquinho aí detalhado da tua história, né? Vejo, esse tempo eu vi o tanto que hoje você é fã de corrida, né? Acho que você é um esporte. O que você vê que o esporte pode impactar na produtividade? Cara, vamos lá, né? Eu falo que sem saúde a gente não tem nada, né? Até o Joel fala lá, saúde, família e trabalho, né? Cara, se não tiver saúde, você não vai cuidar da tua família, você não vai cuidar da tua empresa, você não vai cuidar dos teus colaboradores, você não faz nada. Sem saúde, você nem levanta da cama. Então, assim, a atividade física na minha vida, ela transformou, ela me levou para um outro patamar que talvez eu não chegaria, né? Fui um cara que fui obeso. Há 5 anos atrás eu cheguei a pesar 140 quilos. E assim, tava no ápice do estresse, não conseguia ser produtivo e não cuidava da minha saúde. Então eu precisei entender que a saúde, eu precisava colocar ela como prioridade. E o exercício físico entrou nesse sentido. Então hoje a corrida pra mim, cara, é um esporte, é minha terapia, eu falo, né? É ali onde que eu reflito, é ali onde eu tô cuidando do meu corpo, porque é o meu corpo que vai fazer acontecer, né? E minha mente, o corpo saudável, mente saudável, você consegue ser produtivo, você consegue ter uma alta performance, você consegue estar aqui, mesmo que às vezes você dormiu um pouquinho menos, você consegue estar bem aqui, ligado, atento, né? Pensando com pensamento claro. Então, a atividade física para todo mundo, tá, Vitor? Mas principalmente para o empresário que exige muito esforço mental do corpo ali para pensar, para estar desenvolvendo, para buscar conhecimento, cara, não tem como correr. Então eu enxergo a atividade física crucial. Cara, sou empresário, não só empresário, mas falando aqui especificamente para eles, né? Faça uma atividade física. Seja academia, seja corrida, seja bike, qualquer uma. Aquela que você... Alguma vai se identificar, né? Alguma você vai se identificar. Então, assim, foi uma transformação. Não quero nunca parar de fazer. Na verdade, eu quero me colocar outros desafios. Tem esse viés também, atividade física, sobre me desafiar. Eu falo que quando a gente se desafia, a gente cresce. Sim. Então a corrida foi um desafio para mim. Dentro da corrida, você sabe, tem as distâncias, tem as provas. Então eu gosto de ir treinando, falo, vou buscar aquela prova lá. Porque é um desafio pessoal, mas que interfere no meu crescimento, que vai refletir na empresa, vai refletir em toda a minha jornada. Então, cara, atividade física é tudo para mim hoje. Eu não vivo mais sem ela. Primeira coisa do dia eu acordo, já vou fazer minha atividade física ali. E como foi essa mudança de chave? Quando você falou assim, ficou ponto, falou, cara, eu preciso mudar. Você falou que chegou a pesar 140 quilos. 140 porque quilos. Não é fácil tomar essa decisão e muita gente toma a decisão, mas depois manter a disciplina. Exato, cara. A constância é o principal. Cara, a virada de chave, na verdade, né? Eu já morava em Tanabi. Quem puxou a bola foi minha esposa, né? Ela começou, a gente mudou, ela também era um pouco acima do peso. E ela foi, né? Conhecemos aí uma assessoria da cidade, começou a fazer o treinamento ali, tudo, e ela começou a ir sozinha. E eu não, eu na minha ali na zona de conforto. E aí um determinado dia, era tipo assim, 6 da manhã. Já tava preparando pra sair, cara, pesado, aquela segundona que você acorda meio enrolado. E ela tinha acabado de chegar do treino já, cedinho. Tava ali suada, já treinando. Aí ela olhou pra mim e falou assim, se cuida, senão tá errado esse jeito que você tá fazendo. Ali, cara, no primeiro momento a gente fica estressado, né, cara, tá chamando minha atenção. Não Sabe tem que você foi treinar, você quer vir encher meu saco, né? Mas aí, cara, comecei a refletir. Naquele momento fez uma virada de chave. Falou, realmente, né? Já tinha minha filha também.
Cara, como que eu vou curtir minha filha? Como que eu vou construir algo? Que exemplo que eu vou dar para meus colaboradores se eu não tô nem me cuidando? Como que eu vou falar para meu colaborador cuidar da saúde se eu não tô cuidando? Né? Que é a questão do exemplo. Então a virada de chave foi aí. E aí volta naquela questão, cara, faz um pouquinho. Então, muitas vezes eu tentei fazer dieta e desisti. Por quê? Eu queria mudar tudo. Corta tudo de uma vez. Não. Cara, dessa vez foi diferente. Eu falei assim, eu vou fazer uma coisinha de cada vez. Então eu comecei diminuindo a comida. Então, naquela época eu tava viajando muito para outra cidade tinha um cliente lá e eu comia fora, comia por quilo. Então, cara, fazia aquele pratão. Falei, vou começar a diminuir. Então, comecei por aí. Depois ela tava fazendo a questão da caminhada, da corrida. Eu falei, eu vou começar a ir com ela no final de semana. Comecei. Aí foi. Fui construindo. Em 1 ano e meio perdi 60 quilos. Foi 1 ano e meio. Não foi da noite pro dia, 1 ano e meio. É uma construção. Só que eu não desisti. Bastante também. Bastante. Você vai falhar ali? Você falha, sim, cara. Acorda no outro dia. Recaída, né? Normal. Acorda no outro dia e recomeça. Então, assim, essa foi a grande virada de chave. E como eu falei, depois de um certo tempo, vira hábito, cara. Você tem que cuidar. Sim. Porque se você dá aquela afrouxada, pode perder esse hábito. É muito fácil perder o hábito. Rapaz, como é 2 dias que você não vai treinar. Exato. Mas assim, fazem aí já 4, 5 anos que continuamente eu não paro mais. Então a virada de chave foi essa. E aí você começa a ligar tudo. Cara, que eu falei, né? Se eu não ter saúde, como que eu vou? Eu não falo que eu amo minha esposa. Eu não falo que eu amo minha filha, mas eu não tô me cuidando. Como que eu vou amar elas se eu não tô cuidando de mim primeiro? Como que eu vou construir algo para elas se eu não tô nem construindo para mim? Então foi nessa visão e adquirindo e buscando, né? Que aí a chave virou e, se Deus quiser e muito esforço aí, não vou deixar voltar nunca mais. Hoje, pessoal, quanto você já correu? Qual foi a maior distância que você já... A maior distância foi a meia maratona, 21 km. Então é possível, É né? possível. Para você que tá aí assistindo, que não tá fazendo nada, cara, e não é corrida, hoje pode ser qualquer coisa que você gostar, faça alguma atividade física que não é só para empresa, mas na tua vida. Uma das coisas que eu falei, cara, até onde que eu vou conseguir acompanhar o Miguelzinho, que eu vou conseguir ver o crescimento deles. Então, se o meu propósito é estar junto com a minha família, eu tenho que começar cuidando. Cara, não é fácil. Acordar todo dia, a hora que vai virando um hábito, vai criando essa disciplina, porque a disciplina também é fazer o que precisa ser feito, principalmente no dia que você não quer. Você acha que é todo dia, não sei você, vou falar por mim. Tem dia que eu falo, cara, não quero correr mais de jeito, nossa, na academia hoje pegar, cara, eu vou lá pagar pra ficar ainda tudo dolorido. Então, mas aí, hoje eu treinei, sabe quando você chega bem, cara, disposto, você fala, o dia já começa diferente. Exato. Aí você vai na balança, fala, cara, aí eu tava na balança esse dia, eu falei, cara, minha meta que eu coloquei o ano passado, falta 1,8 kg pra mim bater a meta que eu cheguei. Eu falei, cara, era uma coisa que acho que na época eu tava pesando 91, cara, agora eu tô com 81,5. Minha meta era baixar 80. Mas eu falei, cara, é difícil, né? Mas aí tá quase, falta aí um mês praticamente dá pra fazer. E você teve constância, né? Foi a constância que construiu cara, isso. Não é fácil. Não é Só que assim, aí o pessoal vê, eu vou falar pra mim, nunca achei que ia conseguir correr 5 km. Pra mim, dar uma volta caminhando na avenida, aí eu falo, cara, eu admirava os caras correrem 5 km. Aí o dia que eu fiz meus primeiros 10 km, eu falei, cara, 10 km, cara. Eu sei que pra muita gente é assim, 10 km é... Mas pra mim é uma vitória. Exato. Eu vejo às vezes, eu falo, cara, um dia eu vou correr igual, né? Você vê o pace do pessoal. Eu falo, não tem que comparar com quem já tá correndo, compara com você. Exato. Eu vou caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros. Cara, começa, só começa e depois você vai. E vai se envolvendo com pessoas que vai te puxando pra esse mesmo, né? Pra essa. Você é a média das pessoas que isso daí é balela. Não, cara, é pessoas que te inspiram, né? Você torcer pelas outras pessoas, ter gratidão. Eu falo assim, faz diferença na jornada. Exato. Então hoje é um hábito que a gente colocou e foi por partes. Aí depois comecei a fazer atividade, melhorei a alimentação. O Vitor era viciado em doce, né, cara? Hoje eu cortei, vai fazer 2, 3 meses que eu praticamente cortei doce da minha vida. Esse tempo atrás que eu comi, teve 2 dias que eu comi bolo. Eu falei, cara, mas faz parte. Hoje não foi uma recaída, foi uma coisa que eu tava com muita vontade. Eu falei, cara, e amanhã eu volto. Aí assim, eu acho que você não come doce, né? Você cortou. Cortei. Então, assim, é uma coisa que eu quero fazer. Quero cortar 100%. Então, a hora que eu consegui 2 meses sem doce, cara, 2 meses sem doce é uma coisa surreal. Só que, assim, açúcar faz muito mal. Hora que você começa a entender um pouco mais. Então, o empresário tem que ter toda essa constância, né? Cuidar da saúde, cuidar da família, né? Quem acredita ter a conexão com Deus, eu falo assim, isso tudo reflete no teu negócio. Não é que vai ser mais fácil, mas você vai estar mais preparado para encarar. Jeff, estamos indo para o nosso finalmente. Gostaria de você ir pensando para deixar aquela mensagem, não é uma mensagem gravada, não, do coração que você vai deixar para o empresário. Mas antes, eu quero dar uma lembrancinha. Aí sim, hein? Uma caneca
para eternizar esse momento. Obrigado, Vitor. Quero te agradecer porque eu sei que tua agenda é lotada. Você vir aqui disponibilizar seu tempo para compartilhar teu conhecimento. Então fica a nossa gratidão. E quero dizer mais uma vez, cara, parabéns pelo teu trabalho. Não desista. Então tá no caminho certo. Eu vejo tanto que vocês realizam a imersão que vocês fizeram. Parabéns. Eu fico muito feliz, cara, em ver cada passo que todo... Às vezes o pessoal fala, vocês são concorrentes. Cara, nós somos amigos. Exato. Entendeu? Nós trocamos ideia direto. Eu vou no evento dele, vai no meu evento. Nós estamos juntos e vamos, assim, admirar as pessoas, o crescimento das pessoas. Eu tenho certeza que vocês, 4P, o Everton, eu vejo a Bruna, vai ter um caminho... eu já vejo vocês ali. A batalha ainda é longa, tanto para vocês como para nós, mas parabéns por toda a disciplina, todo o conhecimento. Eu vejo investimento de tempo, conhecimento, que às vezes o pessoal fala, cara, mas eu vejo... Só quem tá nos bastidores sabe. Eu vejo você também no final de semana e tal. Então, assim, parabéns, tá? Eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. Vitor, obrigado, né? Cara, é um prazer estar aqui, porque, como eu disse no começo, você, a Tássia, né? O trabalho que vocês fazem, eu admiro muito. A gente sabe que não é fácil. E é o que você falou, não tem essa de concorrência. Cara, a gente tá no mesmo caminho, busca, assim, o mesmo propósito de ajudar as pessoas, ajudar as empresas. Cara, é só mais um para somar. Tem mercado para todo mundo. Para ter espaço para todo mundo. E você vai seguir um caminho, a gente vai seguir outro. Mas qual que é o intuito? Ajudar as pessoas, agregar valor, né? Ser útil. E a gente somado é muito mais forte do que a gente separado. Então tá aqui para mim, tô muito contente. Obrigado pelo convite novamente. E, cara, tô à disposição, né? Sempre, você também, a gente vai... Eu tenho certeza que vai vir muitos projetos aí que o pessoal vai acabar vendo a gente junto. Porque é isso, o intuito é esse, é gerar valor, agregar conhecimento para as pessoas. E estamos aí na luta, não vamos parar, não vamos desistir, vamos continuar. E também admiro muito o sucesso que vocês já têm e vão ter também muito mais. Porque, cara, quem não desiste, a constância vence qualquer talento. Vocês são muito constantes, vocês estão ali, ó, lutando, buscando. É só questão de tempo, né? Já chegou muita coisa, mas vai chegar muita coisa ainda. Cara, o crescimento é eterno, né? Eu vi assim, ó, uma frase esses dias, eu acho que vai muito para nós. Cabeça de empresário. Feliz com o que conquistei, mas muito longe ainda onde eu quero chegar. Então é isso, acho que esse é o nosso momento. Estamos felizes pelo que a gente conquistou, mas estamos longe ainda do que a gente almeja. Exatamente. Jefferson, agora olha para esta câmera e deixa aquela grande mensagem para quem está nos assistindo. Vamos lá. Cara, eu quero deixar uma mensagem aqui direcionada aos empresários ou para aquela pessoa que quer começar, quer abrir um negócio. Vocês não estão sozinhos, tá? Tem hoje nós aqui, outras pessoas que estão de coração aberto, de braços abertos, compartilhando conhecimento. Então, assim, não fica sofrendo sozinho. Busca aquelas pessoas que podem agregar para vocês. Busquem pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer fazer, porque isso acelera o crescimento. Não fica tentando bater cabeça sozinho, não fica tentando, né, fazer algo sozinho que você não consegue. Busca. Tenha a humildade de buscar esse conhecimento. Então, esse é o recado que eu deixo, né? Porque eu vejo muitos empresários, às vezes, com ego. Não, eu sei tudo. Mas, cara, você só está se afundando. Não tem essa visão. Então, busque agregar valor, busque conhecimento e busque pessoas que estão fazendo aquilo que você já faz. Desenvolvimento contínuo. Eu quero aprender até o último dia de vida. Então, fica essa reflexão e fica essa dica também para vocês. Os grandes empresários têm mentores, têm consultoria, têm assessoria. Imagina nós que estamos nessa jornada. Então, vai facilitar muito o processo. Eu quero agradecer você que ficou até o final desse episódio. Não deixem de compartilhar, comentar, curtir. Jefferson, se alguém quiser procurar vocês, qual que é o telefone de contato, o Instagram, passa o pessoal, gostei do Jefferson, queria melhorar o processo na minha empresa, queria contratar 4P. Deixa agora esse recado, pessoal. Ó, a gente tem o Instagram da consultoria, que é 4P Union Consultoria, né? @4P Union Consultoria. Pode procurar a gente por lá. Tem meu telefone também, que eu faço também a parte comercial ali, né? Vou deixar aqui também, que é o 17 996 16 29 59. É o meu contato direto. E tem meu Instagram pessoal também, que ali eu busco compartilhar rotina, conhecimento, né? Algumas coisas que eu gosto ali de compartilhar, mentalidade, que é o Jefferson L. Martin. É o meu @ também. Então ali vocês vão me encontrar, vão encontrar a empresa, meu contato. Sou de fácil acesso, respondo todo mundo e tô aí para agregar valor para todo mundo. Vou colocar ali na saia justa, não tá combinado, mas falar assim, ó, eu vim do podcast, ele vai dar um descontinho especial para vocês ali no serviço deles, tá? Eu já coloco ele na saia justa, ó, se vier do podcast tem que ter um descontinho. Não tem como correr mais, já tá falado já. Pessoal, muito obrigado, até um próximo episódio e sucesso a todos. Obrigado. Até mais. Até mais, tchau, tchau.